how are you? I am fine. Então, como é que você está? Tudo bem? Vamos começar a nossa aula, não vamos perder muito tempo. Então, assim, na aula de hoje, nós vamos dar sequência no que a gente viu na última. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Tá bom. Aqui. Então, Class 14, Daily Routine, Part 2. Então, a rotina diária, parte 2. Então, a gente vai dar sequência naquilo que a gente viu na última aula, acrescentando alguma coisa. Lembrando que as aulas em inglês são assim, a gente começa com uma parte, aí depois faz uma outra camada em cima dessa primeira parte, depois outra camada. Então, nunca é assim, teve uma aula, se esquece a aula e vai para a próxima. Não. A aula anterior tem relação com essa aula, que vai ter relação com a próxima aula. Ok? Então, as rotinas diárias são aquelas coisas, daily routine, são aquelas coisas que nós fazemos diariamente, não são aquelas coisas excepcionais. Por exemplo, tomar um sorvete na praia. Menos que você tome um sorvete na praia todos os dias, em determinado horário, que seria uma rotina, são aquelas coisas que às vezes nem sempre são tão divertidas assim, mas que têm que ser feitas. Tem coisas que são obrigações que têm que ser feitas, como, por exemplo, estudar. Ok? Lembrando que aqui você tem o link para ver o vídeo, que é esse vídeo que a gente está gravando. Se você estiver na aula, você já sabe que é só clicar aqui. Às vezes está vendo a aula, está com uma dúvida, vou ver o vídeo de novo. Volta aqui em cima e clica, ótimo, não vai se esquecer. Vamos ver Tuesday Date, então vamos ver a data de terça-feira. Lembrando que a data foi colocado essa imagem aqui, que ela vai mostrando os meses, né? Você já vai notando que os meses tem alguma pronúncia um pouquinho diferente, mas basicamente eles são escritos de uma maneira muito parecida com o português. Então vamos ver a data aqui. Tuesday, July 14th, 2020. 2020, né? 20 no inglês americano, 20 no inglês britânico ou da Inglaterra. Paula Martins Pereira School, Garopaba City, né? Lembrando a questão do espelhado. Areias de Palhacinha Neighborhood. Neighborhood é a palavra bairro. Também agora a gente está colocando a questão da previsão do tempo. Então, weather forecast, weather forecast. Perceba que aqui tem um som de D e aqui esse E perde o som. Então, Tuesday, sunny, Wednesday, sunny, Thursday, rainy. Então, aqui o tempo fica de uma determinada forma e aí muda na quinta-feira. Ah, professor, significa que quinta-feira vai acontecer isso? Não. É uma previsão. Tem a tendência de acontecer, mas pode ser que a chuva chegue na quarta-feira ou chegue na sexta-feira. A gente sabe que o tempo às vezes é imprevisível. Hello, how are you? Como é que você está? Essa pergunta de como é que você está, que a gente chama de greetings. Falando sempre da questão da importância de você estar em casa, stay home, flat the curve, fique em casa, permaneça em casa, fique em casa, flat the curve, né? Achate a curva, ok? Have you stayed at home? Espero que você esteja ficando em casa. It's important for everyone's health. Então, isso é importante para a saúde de todos. Nosso amiguinho aqui já quer começar a aula, então vamos começar. Shall we start your class today? Então, vamos começar a aula de hoje, ok? Nessa aula, nós vamos ver o vocabulário. Precisamos primeiro rever o vocabulário da última aula, tá? E a gente vai relacionar esse vocabulário aos momentos, aos períodos do dia. Período matutino, vespertino, noturno. Vamos ver também a hora. Então, a gente vai ver a rotina relacionada com os momentos do dia, ok? Mas, para isso, a gente primeiro, né? Nossa amiguinha aqui já está ansiosa para isso. Nós primeiro precisamos fazer um review, né? Review. Lembrando o auxílio do Google Tradutor, se eu tiver alguma dúvida, ou se você depois também tiver uma dúvida, é só vir aqui e review. Certo? Não tem desculpa, até mesmo, mas o meu pai não sabe inglês, a minha mãe não sabe inglês, não pode ajudar, mas eles podem te ajudar com essa ferramenta, certo?
Então, vamos ver a, a rotina que a gente viu. Elas estão fora de ordem, tá? A gente só vai ver elas e eu não vou nem traduzir, eu só vou falando as frases em inglês e pela imagem você já consegue adivinhar. Clean my teeth, clean my teeth, do my homework, do my homework, get dressed, get up, go home, go to school, go to the bed, have a breakfast, have a dinner, have a lunch, take a shower, wake up, certo? Aqui eles não, as rotinas não estão na ordem. Vamos mais uma vez. Clean my teeth, do my homework, get dressed, get up, go home, go to school, go to the bed, have a breakfast, have a dinner, have a lunch, take a shower, wake up. Ok? São rotinas. Então, assim, acima podemos ver algumas rotinas do nosso dia, né? As nossas rotinas diárias, nosso bonequinho aqui, né? Que trabalha, acorda. Agora nós vamos ver, vamos aprender como são contadas as horas do dia, dias em inglês. Aqui é uma explicação, eu nem vou fazer muita leitura em inglês aqui para você, mas vamos explicar isso aqui em português. O que que acontece? No Brasil, nós temos duas contagens comuns de tempo. Nós contamos o dia com 24 horas. Então, por exemplo, 1 da manhã é um horário, 13 horas é outro horário, apesar de que 1 da manhã, 1 da tarde. Então, o que que acontece? Nos Estados Unidos, principalmente, não há muito hábito de usar essas 24 horas. Estão contando da meia-noite até às 11h59 do dia seguinte, do final desse dia. Há o hábito de dividir o dia entre antes do meio-dia e depois do meio-dia, certo? Para isso, para isso, você tem que entender o seguinte. Por exemplo, se é a questão das 14 horas. 2 horas da tarde, em português nós também dizemos 14 horas. Em inglês se prefere dizer 2 horas e aí vai ter duas letrinhas que vão ajudar a saber se é da manhã, se é antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Então, nesses países prefere-se dividir o dia em 12 horas. 12 antes do meio-dia, 12 depois. Então, assim, da meia-noite, midnight, né? Essa palavra aqui é uma palavra que a gente está aprendendo hoje. Midnight, meio-noite. Se você pegar, dividir essas duas palavras aqui, você vai ter meio-noite. Na meia-noite até as 11h59 da manhã, morning, nós usamos AM, certo? Então se coloca AM. Por outro lado, from noon, meio-dia. Por exemplo, afternoon, à tarde. Afternoon, depois do meio-dia. Então, por exemplo, a palavra afternoon não significa significa para nós em português tarde, à tarde, mas em inglês na verdade significa depois, after noon, depois do meio-dia. Até às 23h59 se coloca PM, certo? Oh, nosso amigo adorou isso. O que que significa esse AM? É anti-meridian. Antimeridian é de uma língua chamada latim, é uma língua que dá origem ao português, ao espanhol, ao italiano, ao francês, ao romeno, e que também influenciou um pouquinho o inglês, porque o povo que falava latim era o Império Romano. Esse Império Romano também chegou em Portugal, que dá a nossa língua, chegou na Espanha, que dá a língua dos países aqui, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, também chegou na França, que
e também eles eram da Itália. Então nesses lugares onde esses romanos chegaram, eles trouxeram essa língua e ela foi incorporada por nós, por esses povos. Nós pegando dos portugueses que vieram para o Brasil, certo? Então, AM significa antemeridian, que seria antes do meio-dia. Cool, né? Legal. Também temos PM, que significa post-meridian, depois do meio-dia. Afternoon, então, depois do meio-dia. PM, post-meridian. Ok? Ó, o nosso amigo explodiu a cabeça dele. Então, significa que 10 horas da manhã é 10 a.m., né? 10 a.m., 10 da manhã. 10 horas da manhã é antes do meio-dia. Então, você vai usar a.m., né? Nosso amiguinho ficou bem feliz aqui. 10 horas da noite, que é depois do meio-dia, 10 p.m. Então, 10 p.m. 10 depois do meio-dia. Para nós, 10 da noite. Agora vamos misturar, como a nossa amiga está fazendo ali, o conteúdo do Daily Routine com isso que a gente viu e também com alguns momentos do dia. Morning, afternoon, night, desculpe. Morning, afternoon, evening, night. A gente vai ver isso também, além do midnight e do noon, certo? Então vamos misturar isso com a aula passada. Então, por exemplo, every day, 7 a.m., I wake up. Então, às 7 da manhã, I wake up. Acontece isso aqui. I wake up. Né? O nosso amigo, ó, legal, gostou, né? Nossa mistura aqui. Vamos ver agora as coisas que a gente faz in the morning. In the morning. As coisas que a gente vê de manhã. In the morning, after wake up, I get up. Então, depois de wake up, I get up. I get up. Acontece isso aqui. I get up. Então, isso in the morning. I take my pajama. Vamos ver essa pronúncia aqui. Essa pronúncia me deu um branco agora. Que significa pijamas. Mas vamos ver a pronúncia aqui. Pijamas. Pijamas. Não é muito diferente. Então, eu tiro meu pijama. I get dressed. I get dressed. Eu faço isso aqui. I get dressed. Ok? 8 a.m. I clean my teeth. 8 a.m. I clean my teeth. Então, às 8 da manhã, I clean my teeth. Né? 8 to 11, desculpa, 15, deu um branco agora, desculpa, vamos de novo. 8:15 a.m. I take a shower. Então, 8:15 I take a shower. I take a shower, né? a.m. 8:30 a.m. I have a breakfast. Então, às 8:30 I have a breakfast. Lembrando aqui que em inglês, por exemplo, nós tomamos café da manhã. Em inglês não se fala tomar café da manhã, se fala ter o café da manhã, certo? I have breakfast, porque eu tenho o café da manhã, eu tenho o almoço e eu tenho a janta. Então, não, por exemplo, a gente almoça, a gente janta e a gente toma café da manhã. Em inglês, I have. E aí vai mudar o que é aquela refeição. I have a breakfast. Lembrando do horário, lembrando das coisas aqui, os nossos sucrilhos, os ovos, o suco de laranja. Então, essas coisas do café da manhã. Depois disso, se for na terça-feira, I need to go to school, I go to school. Eu preciso ir para a escola, I go to school. I go to school. Eu vou para a escola. Acabando o que eu tenho que fazer na escola, in the morning ainda, I go home. I go home.
eu vou para casa, né? I go home, né? E aí, né, eu sinto aquele cheirinho gostoso. Todas essas rotinas foram de manhã, in the morning, e aí chegou at noon, né? Ao meio-dia, I have a lunch. I have a lunch. Lembrando aqui a questão do lunch, né? Em português, tem uma palavra parecida que é lanche, só que lanche em inglês é snack. Então, lunch significa almoço. Então, cuidado que aqui a gente tem uma falsa amiga. Ela parece uma palavra, mas é outra. I have a lunch significa eu tenho o almoço, ou para nós, em português, se a gente quiser traduzir de uma forma mais fácil, é eu almoço. Lembrando sempre esse uso do I. I. Ok? Ah, aqui tem que dar uma arrumadinha, porque seria 1 p.m. I go to school. Então, à 1 da tarde eu vou para a escola, certo? Depois aqui, 7 p.m. I go home. Então, 5 da tarde, 5 depois do meio-dia, eu vou para casa. Eu vou para casa, certo? Good afternoon. Tudo isso aqui é tarde. Essas rotinas a gente viu in the afternoon. In the afternoon. Que são rotinas da tarde, ok? Agora vamos ver. Em inglês, lembrando, quando eu ensinei os greetings para vocês, eu ensinei que tinha good morning, good afternoon, good evening e good night. Agora a gente vai ver esse intervalo de tempo aqui do good evening, aquele intervalo de tempo do final da tarde para o começo da noite, que a gente pode chamar de tardinha. In the evening, 7 p.m., I study English, então I do my homework. Então, como eu estudo inglês, eu faço a minha tarefa, a minha lição, né? Eu, como estudo inglês, a gente nunca deixa de estudar inglês. 8 p.m. I have a dinner. Então, 8 da noite, I have a dinner. Desculpa. Então, 8 p.m. I have a dinner. É o momento que eu tenho minha janta, que eu janto. Depois de toda essa rotina, chegou o momento, at midnight, I watch TV primeiro, né? Aí, before I watch TV, antes eu vejo TV. At midnight, mais ou menos, I go to the bed. Então, à meia-noite, I go to the bed. At midnight, I go to the bed. Eu faço isso aqui, né? E a nossa rotina, né? E aí, tomorrow, a rotina, eu faço tudo, it all over again. Eu faço tudo de novo. E com muito prazer, que eu gosto muito da minha vida. Espero que você tenha, are you pay attention? Então, você tenha prestado atenção. Se você prestou principalmente os nomes dos períodos do dia, né? De manhã, in the morning. De manhã, in the morning, certo? À tarde, in the afternoon, in the afternoon, certo? À tardinha, in the evening. À noite, in the night. Ao meio-dia, at noon. À meia-noite, at midnight. Ok? E aí a gente chegou, acho que a gente aprendeu a learn a lot, então a gente aprendeu bastante, você não acha? O nosso amigo não acha isso, ele acha que você ainda quer estudar mais um pouquinho. Então, se você quiser estudar mais um pouquinho, você tem um game que você pode jogar sobre esse assunto, ou se você quiser assistir um vídeo, ou se você quiser escutar uma música. Então, aqui você tem essas opções para estender um pouquinho mais a aula, aprender um pouquinho mais. O nosso amigo aqui está se despedindo, lembrando que a gente chegou agora depois de ver o vídeo, depois de estudar bastante. Se for necessário, veja o vídeo mais uma vez. Se for necessário, leia a aula mais uma vez. Se você aprende melhor escrevendo, desculpa, você escreva no caderno essa lição. Então, estude bastante. Quando você se sentir pronto
você faz o quiz. O quiz, lembro, não é jogo. O quiz é, primeiro, mostrar para mim que você está vendo, você está presente na aula. É a primeira função dele é a chamada. Ele está fazendo, a gente está fazendo a chamada a partir dele. Segundo, você está testando se você está aprendendo, porque você faz o quiz e sabe a sua nota. O terceiro é, eu sei se você está aprendendo ou não, certo? Então, por favor, nunca faça o quiz para chutar. Se está chutando, pare, feche, anote as respostas que você tiver certeza, estude de novo, veja o vídeo de novo e depois vá para o quiz, ok? Lembrando que também temos nas redes sociais o Facebook, o YouTube e o Instagram. O Facebook, a gente tem uma página no Facebook, os vídeos são compartilhados também durante a semana no Facebook. Temos um grupo lá no Facebook. Temos também os vídeos compartilhados no YouTube e algumas atividades que alguns alunos fazem são compartilhadas também no Instagram. Então, se você gostou dessa lição, quem sabe, professor, eu vou fazer um vídeo falando da minha rotina com o que a gente aprendeu hoje. Você faz esse vídeo e eu compartilho ele no Instagram, ok? Então tá. Então a gente chegou, it's finished, né? Chegou o momento de acabou e só na próxima semana. Então, see you, bye bye.